O Yen está se valorizando de novo e por que você tem que entender sobre isso? Kevin aqui, e nesse vídeo eu quero falar um pouco mais sobre essa dinâmica do Yen, o que está acontecendo no Japão e como que isso pode causar uma crise econômica global, como que isso pode ser um risco sistêmico para os mercados, tá? Na verdade eu já tenho falado sobre isso há algum tempo, tá? Eu tenho sido um dos poucos que tem comentado essa preocupação com o Yen. Desde o ano passado eu já tenho alertado nos nossos grupos privados aqui um pouco mais sobre esse trade do carry trade, de como a gente poderia se preparar para isso. Inclusive a gente tem operado em cima disso. Eu acredito que o Yen pode ser uma das melhores moedas deste ano, tá, em relação ao dólar. Mas a gente precisa entender um pouco mais dessa dinâmica, do que está acontecendo, né? Por que isso é uma preocupação para a gente. Para a gente começar a entender isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é começar a entender um pouco mais sobre essa tabelinha aqui. Essa tabela basicamente ela mostra a dívida em relação ao PIB dos países, tá? Aqui a gente tem, ela está um pouco defasada, tem mais ou menos um ano aí de defasagem, mas se você olhar aqui o Japão, hoje ele tem mais ou menos 250% de dívida em relação ao PIB. Isso significa que a dívida do Japão hoje é mais ou menos 2,5 vezes maior do que o país gera de PIB em um ano. Se você olhar aqui os Estados Unidos, eles têm 120% de dívida PIB. O Brasil hoje está mais ou menos perto da casa de 80% atualizado. Então você vê que, obviamente, essa questão da dívida dos países é um problema grande, não só do Japão, mas principalmente do Japão, porque ele é o país mais endividado do mundo. Óbvio que é diferente você ser um país desenvolvido, mais seguro e ter uma dívida alta, outra é você ser um país emergente, com riscos maiores, etc. Não é a mesma dinâmica para todo mundo, mas é um fator de risco. E o que fez com que o Japão, o que permitiu que o Japão tivesse uma dívida tão alta e isso fosse crescendo ao longo do tempo sem causar nenhum tipo de crise? Basicamente porque o Japão passou décadas em desinflação. Então basicamente as coisas no Japão, os produtos, os bens, eles só caíam de preço ao longo do tempo. E isso foi fazendo com que você permitisse uma dinâmica de política monetária muito frouxa. Você tinha basicamente um juro zero ou negativo no Japão durante todo esse período. Então o governo ficava imprimindo dinheiro para tentar fazer com que a inflação voltasse, com que o país voltasse a crescer, mas ao mesmo tempo você tinha um juros muito baixo, o que permitiu com que essa rolagem dessa dívida ficasse de graça ou muito barata. E ao longo dos anos isso foi fazendo com que você tivesse esse aumento gradual da dívida do Japão até os níveis de hoje, que são extremamente preocupantes. E aí o que mudou nessa dinâmica agora? Do Covid para cá, a inflação do Japão voltou a subir. Então se você olhar aqui de 2021 para cá, a inflação do Japão saiu ali dos níveis negativos e ela voltou a subir, fazendo um pico ali próximo de 4%. E tá aí mais ou menos, né, nessa faixa, deu uma realizada, mas ainda está com uma inflação elevada. Agora, o que mudou essa dinâmica é que o salário da população do Japão ele não subiu, ele não tem acompanhado. Então imagina você ter basicamente uma mudança onde os trabalhadores japoneses estavam acostumados há décadas com essa inflação baixa, onde os preços das coisas só caíam, e agora você está tendo uma dinâmica onde o preço das coisas está subindo. E o seu salário não está acompanhando, o seu salário não está subindo junto. Isso, obviamente, causa um desconforto na população, tá? E aí que entra, né, esta mulher aqui, a nossa nova primeira-ministra, Sanai Takaichi, que ela ganhou aí como primeira-ministra do Japão. Ela entrou com uma força muito grande, tá? Um apoio popular enorme, porque basicamente ela entendeu esse desconforto da população. Ela ganhou muito apoio em cima disso. Porque ela basicamente veio com um discurso de trazer novos estímulos econômicos, de promover uma agenda de crescimento para o país, tá? Então ela entendeu esse desconforto da população e ela começou a querer trabalhar em cima disso. A gente já vai voltar a falar dela daqui a pouco, tá? Antes da gente continuar falando dela, eu queria falar um pouco dos juros do Japão, tá? Que aí você vai começar a entender o que está acontecendo. Esse daqui é o juros do Japão. Então os juros do Japão ele ficou zero negativo durante décadas. E ali, a partir de 2024, ele começou a subir de novo, tá? Mais ou menos em agosto de 2024, a gente chegou ali nos patamares de 0,5%, tá? E isso já foi suficiente para começar a crashar os mercados. Sim, os mercados eles têm começado a crashar por conta desse problema do juros subindo. Olha só, o índice Nikkei do Japão despencou mais de 10%, registrando as piores perdas desde 1987.
Isso aqui aconteceu em poucos dias ali no final de 2024, quando o Banco do Japão começou a subir juros de novo. E isso não impactou só o Nikkei, não impactou só o japonês. Né? Porque você deve estar se perguntando, mas o que eu tenho a ver com isso? Isso não impacta só o mercado japonês, isso impacta o mundo inteiro. Então olha só o que aconteceu com o Bitcoin na mesma época. O Bitcoin aqui saiu de 70 mil pontos e ele chegou a mais ou menos 50 mil pontos. Então uma queda de quase 30% em poucos dias por conta disso. Se a gente olhar o S&P, também sofreu na época, tá? Uma queda forte por conta desse movimento. Deixa eu achar exatamente aqui quando foi aqui. Agosto de 2024, olha só, o S&P também teve uma forte queda. Em 3 dias, o S&P chegou a realizar mais ou menos 7%. Tá? Então, isso do carry trade, ele marca todos os mercados, não só o Japão. Por quê? Porque o que é o carry trade em si? O carry trade, ele basicamente, tá, ele é um tipo de operação onde muitos hedge funds e fundos institucionais entenderam que eles poderiam pegar dívida barata no Japão, tá, em um país onde a moeda só se desvalorizava, o que deixava essa dívida ainda mais barata, e usar esse dinheiro, esse capital, para comprar coisas em outros países que teriam um retorno melhor, como Bitcoin, empresas tech americanas, treasuries americanos, enfim, eles alocaram esse dinheiro em outros lugares. Tá? Inclusive o próprio japonês fez isso. O próprio japonês, entendendo que ele não tinha como investir no país, porque ele não tinha um retorno em cima disso, ele investia em outros lugares, em outros países. Tá? E aí quando você tem esse juros do Japão voltando a subir, isso chama atenção de novo para parte desse capital do Japão ser repatriado, parte desse capital voltar a investir no país, porque você passa a ter um rendimento positivo a partir de agora. E aí que foi o que aconteceu, que esse movimento que ficou conhecido como Yen Carry Trade Day, que foi basicamente quando os mercados começaram a crashar, porque todo mundo tinha que se desfazer dessa posição do carry trade, tá? Então isso basicamente aí trouxe esse risco adicional para os mercados. Agora dá só uma olhada nesse gráfico aqui, tá? Esse gráfico ele basicamente ele mostra o Yen, tá? O Yen em relação ao dólar ele bateu aqui um recorde de desvalorização em mais ou menos 1,62. Isso significa que o Yen chegou a valer 1,62 em relação ao dólar. Se você notar é mais ou menos no mesmo período ali que os mercados começaram a crashar, tá? Nesse momento que o Yen não parava de se desvalorizar, o Banco Central do Japão teve que fazer alguma coisa. Eles tiveram que intervir. Então eles começaram a intervir na moeda. Eles começaram a comprar a própria moeda do país para controlar um pouco dessa desvalorização. E aí que você teve esse movimento muito forte de valorização do Yen. Né? Isso aqui é um gráfico do dólar contra o Yen. Então ele caindo aqui significa que o Yen está se valorizando em relação ao dólar. Tá? E foi este movimento que fez, que foi um movimento de mais ou menos 15%. Tá? Que fez com que os mercados começassem a crashar, porque todo mundo que tinha posição nesse carry trade começou a perder dinheiro por conta dessa valorização muito forte do Yen, tá? Então basicamente a gente tem que ficar de olho nisso. E aí o problema, tá? E tá aqui, ó, a notícia que mostra, tá? Quando que o Japão começou a ter essas notícias de que eles iam intervir, tá? E olha só, o Yen estava operando perto dos níveis mais baixos nos últimos 38 anos em relação ao dólar naquela época. Tá? E aí, obviamente, o Banco do Japão veio e começou a querer intervir nisso. Ok, vamos lá então. Isso foi uma intervenção de mais ou menos 40 bilhões de dólares que aconteceu naquela época. Isso já fez com que o Yen tivesse essa mega valorização. E agora a primeira-ministra Takaishi tem prometido criar mais estímulos fiscais para a economia. E essa preocupação tem que se desvalorizar do Yen de novo. Tá? Mesmo com o juros do Japão subindo, que é mais preocupante. Então dessa vez a desvalorização ela foi para próximo do mesmo ponto ali de 2024. Tá? Posso mostrar aqui para vocês. Olha só. Esse aqui é o... Eu não sei o que eu fiz aqui. Mas esse daqui basicamente é o para onde foi parar o Yen. Ele chegou muito perto ali, chegou a 1,59, muito perto daquela desvalorização que ele teve, mesmo na época ali de 2024, mesmo com o juros subindo, tá? E aí ele teve essa valorização forte, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Mas basicamente o Yen ele voltou a se desvalorizar,
Por quê? Porque a primeira-ministra começou a querer prometer estímulo fiscal, começou a prometer um monte de coisas que a economia do Japão não tem condições de dar. E aí que o BOJ teve que ir lá e prometer para o mercado que eles iriam intervir de novo na moeda caso essa desvalorização continuasse. Essa ameaça começou a gerar um efeito de corrida dos mercados para comprar ien, porque todo mundo já sabe que se o BOJ começar a comprar o ien, ele vai se valorizar. A gente viu isso no passado, né? O mercado ele sempre tende a andar na frente. Então o mercado começou a se adiantar nesse trade e o ien começou a melhorar. Tudo isso tem trazido choques de novo para o mercado. Lembrando lá o que aconteceu em 2024, só que dessa vez com um efeito um pouquinho mais moderado, tá, do que naquele dia. Mas as coisas podem piorar rápido. Esse aqui é o ponto, tá? Por quê? Porque os hedge funds, eles estão com uma posição extremamente vendida no ien nesse momento. Tá? Dá só uma olhada. Os hedge funds hoje eles têm uma posição short gigantesca no ien. Então, por mais que esse movimento, né, ele já seja um pouco telegrafado, né, os hedge funds ainda não estão preparados para isso, porque eles começaram a ver essa primeira-ministra vindo com estímulos fiscais, etc. Eles acharam que isso seria preocupante para a moeda. E aí a gente começou a ter esse cenário onde os hedge funds estão shorteando de novo o ien. E aí essa posição short muito grande começa a trazer essas preocupações de que uma intervenção do Banco do Japão lá na moeda pode fazer com que traga um problema enorme não só para o Japão, como para vários outros países do mundo. Dessa vez a coisa ficou tão séria que até o Fed de Nova York ele começou a mexer os pauzinhos. Tá? Olha só. O Federal Reserve de Nova York realizou uma verificação de taxas junto aos principais bancos, indagando sobre o mercado cambial para ambas as moedas. Aqui está falando do ien. Uma medida geralmente considerada como precedente à intervenção no mercado. Então, basicamente, o próprio Fed começou a se preocupar que o Banco do Japão poderia intervir na moeda e essa intervenção poderia fazer com que o ien subisse e muitos hedge funds ainda tinham posição short e isso poderia ser uma preocupação enorme para o que poderia de fato acontecer com os mercados. A gente vê um choque parecido com o que foi ali em 2024. Esse choque acontecer da mesma forma, um crash, algo muito rápido, essa valorização do ien precisaria ser muito rápida, muito forte. Eu não sei se isso vai de fato acontecer. Se for aos poucos, pode ser que a gente tenha apenas choques no mercado, o mercado sinta um pouco, mas não tenha nenhum crash no meio do caminho. Mas o importante é, eu acho, e acho que tem grandes chances de acontecer, o ien vai se valorizar de um jeito ou de outro ao longo desse ano. Porque pensa comigo, esse ano o Banco do Japão ele é o único banco central que está subindo juros. Né, e eles vão continuar subindo juros, eles já sinalizaram que eles vão continuar subindo juros e inclusive se precisar intervir na moeda. Todos os outros países do mundo, Estados Unidos, Europa, China, Brasil, né, enfim, todos os outros países, ou eles estão cortando juros, ou eles estão mantendo juros baixos, né, em patamares baixos ao longo desse ano. O Japão sendo o único país a subir juros, isso vai deixar ainda mais desfavorável essa relação de carrego entre as moedas de um país com o do Japão, e isso tende a fazer com que o ien siga se valorizando. Então eu acho que o ien tem tudo para fechar esse ano com uma mega valorização em relação ao dólar. E se isso acontecer, pode começar a trazer choques, esses choques adicionais para os mercados. Tá? Muito importante a gente acompanhar os próximos capítulos disso. Um dos gatilhos mais importantes para a gente acompanhar no curto prazo são as eleições que a primeira-ministra Takaishi puxou agora para fevereiro. Ela notou que ela está com uma popularidade enorme e ela quer se aproveitar disso. Ela adiantou as eleições em relação ao legislativo do Japão para tentar colocar mais pessoas na cadeira ao lado dela. Ela está se aproveitando dessa popularidade e os mercados podem entender isso como algo preocupante para o risco do Japão, para um risco fiscal do Japão, para de repente uma dominância fiscal no país. Então esse próximo evento é extremamente importante da gente acompanhar de como serão as eleições do legislativo no Japão, que acontece no dia 8 de fevereiro. Ok? Se você quiser saber mais como se preparar para isso, então continua acompanhando aqui o conteúdo do canal que a gente vai falar mais sobre isso para frente. Se inscreva, dê o like, ativa o sininho e começa aí a ajudar a gente a crescer o canal, tá? A cagada já tá feita, a gente só tem que ver se ela vai começar ou não a feder.